Olá, nós estamos mais uma vez aqui no Coworking Matão para mais uma edição do Café e Diálogos desta semana. Eu recebo com muito prazer Ana Paula Sampaio. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Ana Paula é nutricionista com atuação em área esportiva, com pessoas acamadas, pessoas idosas e, claro, outras áreas de atuação aí no campo da nutrição. A Ana Paula também é palestrante e hoje a gente vai bater um papo sobre alimentação saudável. Vamos lá, vamos falar então dessa alimentação saudável, né? Qual que é a importância de nós termos uma alimentação bacana, Ana Paula? Então, a importância da alimentação saudável, o que eu penso e pelo que eu vejo em pesquisas, assim, né? A gente tem que frisar o quê? Desde a formação do bebê. Né? Então a alimentação da mãe é fundamental, né? Já para a formação do tubo neural do bebê. Então, se dependendo do que faltar, você não tem a formação completa, às vezes o bebê pode nascer com algum problema, por alguma deficiência na alimentação, aí vai ali até os 2 anos, então aí até 6 meses leite materno, né? Depois, a partir dos 6 meses, começa a introdução das papas, doces, salgadas, então você já vai introduzindo ali já o hábito da pessoa, você já vai desenvolvendo ali de vegetais. Aí até os 2 anos a pessoa, correto, né? Chegar à alimentação da família, né? Inclusive o Ministério da Saúde tem um guia alimentar para crianças até 2 anos, né? A partir dos 2 anos a criança, o certo já é entrar na alimentação natural da família, é normal da família, acompanhar a família. Aí que tá a questão, né? Que aí você já começa a desenvolver o hábito. Como que é a alimentação dessa família? Então, mas aí qual que é o correto? Por que da alimentação, então, eu já comecei ali da criança? A importância de você já focar, crescimento, né, saudável. Então, uma criança que falta algum nutriente, ela pode ficar raquítica. Por exemplo, que nutriente faltaria para ter uma deficiência? No caso, por exemplo, cálcio, ossos, crescimento é fundamental. Né? Então, assim, é importante que ela seja variada, né? Porque cada nutriente ele tem uma função. Então, você imagina pensar no indivíduo em fase de crescimento, né? Então, às vezes a mãe fala assim, não gosta disso, não gosta daquilo, mas tem que insistir da melhor forma. Eu não atendi muitas crianças, trabalho mais com adulto, mas as poucas crianças que eu atendi, às vezes a mãe queixava, não come. Então, é a forma de apresentação. Eu sempre falo, tenta mudar. Não come cenoura. Tipo cenoura ralada. Então, mas come ovo. Então, põe a cenoura raladinha no ovo mexidinho. Então, é a forma de apresentação que você muda. Tem até aquela questão de decorar o prato, fazer palhacinho, para a criança aceitar melhor. Então, assim, já insiste, oferece, né? Não forçar. Né? Tem até uma estratégia que eu faço com a minha sobrinha. Eu dou um guardanapinho, experimente. Se você não gostar, você pode devolver no guardanapo, mas coloque na boca, experimente. Porque às vezes a criança fala, é gostoso, porque é do humano. Nunca comi, não gosto, né? De olhar na cara. Então você tem que experimentar. Então a importância já começa aí. Eu entrei um pouco nessa questão de dificuldade de crianças comerem, né? Salada, que é uma queixa das mães no geral. Tem criança que é muito seletiva, né? Às vezes pode ter uma patologia por trás, mas geralmente isso é normal de criança, né? Então você tem que ver se até onde é normal, até onde não é. Então, aí vamos passar para a fase adulta. Depois de adulto, a gente tem as nossas funções. Então, o adulto trabalha, ele estuda. Então, você queima bastante, você gasta bastante energia. Qual que é a principal fonte de energia? Carboidrato. Onde você encontra carboidrato? Arroz, batata, batata doce, mandioca. Então, às vezes a pessoa fala assim, tô zero carboidrato, tô low carb. Mas aí, o carboidrato ele é a principal fonte de energia. Então, dentro de uma condição normal, não vai te fazer mal. Na verdade, é fisiológica a necessidade de comer carboidrato. Então, é isso que eu falo para as pessoas, entendeu? Então, por que eu vou tirar carboidrato? Você não pode o excesso. E aí, tem pessoas que alegaram assim para mim, depois que eu entrei na low carb, eu vi que reduziu muito o arroz na minha casa, metade, era eu que comia metade. Então, assim, as pessoas exageram, né? Mas isso não significa que não possa comer. Aí entra o equilíbrio. Né, que aí entra a questão do equilíbrio. Então você tem que consumir carboidrato, principal fonte de energia. Proteína, eu falo que eu amo proteína. Estudos sobre proteína, eu amo proteína. A proteína é fantástica, ela é construtora do corpo. Então o que ela faz? Pele a proteína, por isso que nós envelhecemos, porque falta colágeno no decorrer da vida, a gente vai perdendo a produção de colágeno, que é a principal, ali é o que dá elasticidade para a pele, então você perde colágeno e consequentemente você enruga, né? Então a gente sabe que está tendo muita suplementação com colágeno, muitas opções, né? Eu achei esses dias numa farmácia até uma goma de mascar com colágeno. Isso. Então assim,
Então, assim, é fantástico. Tem suco de colágeno, tem cápsula de colágeno. Tem o colágeno em pó também, que você pode diluir no suco, no leite, colocar na salada, como se ele forma for de sem tempero. sabor, dá certo. Então, assim, é a variação, né, Então, assim, a indústria tá, tipo assim, crescendo muito nessa parte de experimentação. Eu particularmente gosto, mas a gente sabe que a gente, em primeiro lugar, é alimentação natural. Depois você parte para a experimentação. Mas que nem no caso de processo de envelhecimento, é legal você entrar com suplementos nesse caso, né? No caso de... Entra uma questão de estética também, né? Mas eu falo também autoaceitação, você olhar no espelho e se sentir bem, né? Então, isso também está ligado à alimentação. Sim. Falando em alimentação, essa questão do ovo, né? Você estava falando de proteína. Eu conheço até algumas pessoas, alguns jovens que foram meus alunos, inclusive, que substituíram a carne vermelha, a carne de frango, carne de porco pelo ovo. Isso é saudável? É recomendável? Na verdade é assim, o que acontece? A principal fonte de ferro é a carne vermelha. Carne vermelha. Por isso que é aquela questão, está anêmico, coma fígado. Realmente tem bastante concentração de ferro no fígado, então faz sentido. Então, assim, se você tira a carne vermelha, o certo é você suplementar. Entendeu? Então, por isso que entra a questão da variação. Ovo é ótimo, né? Porém, inclusive a gente tem a proteína do ovo até isolada, que às vezes eu até cheguei a passar para paciente, a gente tem a proteína isolada, porque tem pessoas que consomem ovo na forma ele cru. Então, assim, é um pouco complicado, porque está contaminado com salmonela. Exatamente. Então, o que eu falo para as pessoas? Se você consome muito ovo, então substitua pela albumina, pela proteína do leite, a proteína do ovo, perdão, isolada. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cautela com as coisas. Por isso, ainda a questão da variação. É proteína, carne é proteína, ovo é proteína animal. Beleza? Boas fontes de proteína. Só que a gente fala de alto valor biológico. Só que o que acontece? E o ferro? A carne não tem só proteína, ela tem ferro também, carne vermelha. Então, todo vegano, vegetariano, certo, ele é suplementar. Porque provavelmente ele pode ficar anêmico com o tempo. Então, a gente não come carne por acaso. Então, assim, na verdade, a nossa alimentação foi adequada, né? Aqui tem regiões que as pessoas não consomem tanta carne vermelha, mas a principal fonte é a carne vermelha de ferro, que a gente fala o ferro M, né, que ele tem uma melhor absorção. O ferro dos vegetais, a absorção é menor. Tá? Então, por isso, vegetais folhosos, por exemplo, tem verdes. Então, assim, o legal por isso que entra a questão da variação. Então, carboidrato, proteína, vitaminas e minerais, a gente vai encontrar geralmente nos vegetais, né? Vitaminas e minerais, carboidrato, proteína e a gordura, né? Que aí entra a questão do que? Fonte, né? Então, o que eu falo para as pessoas? Nós temos que consumir gordura. A gordura tem uma função no nosso organismo. Isolante térmico, ela faz parte ali das bicamadas lipídicas, que a gente fala que é uma coisa mais fisiológica, mas o importante é a fonte. Que fonte que você está consumindo? Gordura só da carne gorda, né? Aí gordura é o problema, da fritura. Né? Não que nós não podemos comer fritura, mas a gente tem que selecionar os dias da semana. Né? Não é todo dia, né? Tipo 2 vezes na semana, tá bom. Hoje eu vou fritar alguma coisa, mas vê também, porque a carne já vem com gordura, você vai fritar mais, tipo assim, imergir ela na gordura, então você tem que tomar cuidado. O pessoal tá usando muito agora o air fryer lá, né? O pessoal tá assando mais, mas tem gente que gosta de gordura mesmo, de fritar mesmo, de comer gordura. Então é isso que eu falo para as pessoas, você pode, quais são as boas fontes? Azeite, que eu falo que azeite é vida, né? Azeite é vida, azeite para mim não pode faltar. Que nem tem a gordura também, por exemplo, do abacate, oleaginosas, que são nozes, castanhas. Dá pra fazer aqueles mix, né, dos grãos das sementes. Eu amo, e nutricionalmente falando é muito bom. A única questão das castanhas, nozes, desse grupo, é um pouco a caloria, elas são um pouco calóricas. Mas assim, em pequena quantidade, porçõezinhas, é ótimo, é uma ótima fonte de gordura. Mas é porçãozinha mesmo, né? Você não vai comer 10 nozes, 10 castanhas do Pará. É muito gostoso, eu acho que é uma tentação. Eu particularmente amo. Eu amo essa linha de alimentos, esse grupo que a gente separa por grupo de alimentos. Eu amo, mas tem que realmente comer com moderação. Ainda mais para quem, por exemplo, está fazendo uma dieta, mas é uma boa fonte de gordura. Então a questão é você fazer essa variação, né? Então, como eu dei o exemplo aqui, e vem das fontes.
Entendi. A gente está aqui falando de alimentação saudável e vez ou outra a gente observa que há um cuidado no montar um prato para alimentação. Ana, explica pra gente essa questão do colorido no prato. Por que o prato diário ele precisa ser muito colorido? Fica até atrativo, né? Mas tem uma função. Qual é? Então, o que acontece? Os nutrientes dos alimentos, literalmente falando de vegetais, eles estão ligados às cores, né? Então, por isso que essa questão do quanto mais colorido o prato, mais saudável ele será. Justamente porque a coloração vem o nutriente junto, né? As diferenças junto, as vitaminas ali juntas. Então, com a cor. Então, o que acontece? A gente fala desse prato variado porque você já vai ter, né, os grupos que eu comentei, essa diferença de proteína, que é proteína musculatura, pele, né, cabelo. Aí você vai para o carboidrato, que seria, eu falei as fontes já aqui, arroz, batata, mandioca, batata doce. Aí você vai para essa linha também, que vai te fornecer outro tipo de nutriente. Então você vai ter essa variação, né? Então a importância está aí, né? De você fazer essa variação. O que acontece? Eu já falo para as pessoas já começar isso no café da manhã. Então tem gente que fala assim, não tomo café da manhã. Então por isso que eu falo que gostaria, né, até de comentar desse projeto que eu tenho, Coma Saudável, porque muitas pessoas relatam que elas não fazem café da manhã. Ah, mas eu não sinto fome de manhã. Muita gente fala isso, não é difícil de achar. Eu sou uma delas, hein? Ah lá. Não é difícil de achar, está na minha frente. Eu sou uma delas, eu amo o café. Sim, o café preto. Café preto, aquele cafezinho que você tira na hora. Se bobear, eu tomo 2 xícaras, que na verdade eu não sou da xícara, né? Eu sou meio da caneca mesmo. Claro que eu não tomo uma caneca de café. Tipo 300 ml, mas uma canequinha assim é o meu café da manhã. E aí? Então, aí que tá o X da questão. Por quê? Desanda. Eu falo para as pessoas, o que acontece? Eu brinco até com as pessoas, nós temos que comer um boi numa refeição só, a gente tem que dividir o boi e comer durante o dia, né? Pode dizer. É uma forma que eu tirei de ilustrar para as pessoas. Então, assim, de manhã, você já tem que acordar, você tem que comer uma fruta. Ou um suco natural, um suco de frutas. Né? Às vezes a pessoa fala, ai, fruta, vou mastigar, então toma um suco, um pouquinho, nem que seja 100 ml. De preferência, suco natural ou integral. Aí, ou fruta ou suco, carboidrato, aí tem gente que fala como torradinha, beleza, pode ser, tapioca, legal, carboidrato. E uma proteína também de preferência, e se tiver uma fonte boa de gordura também pode ser. Uma proteína, tem gente que tem, por exemplo, o costume de comer ovo de manhã, mexido, né? Eu não sou muito de ovo, mas alguma fonte de proteína, pode ser um requeijão, que é de origem, né, do leite, um derivado do leite. Um requeijão com uma torradinha e vai bem. Pode, então, né? Isso pode. Pode. Aí qual que é a opção que eu dou para os pacientes? Opção requeijão light. O legal da indústria é que eles estão melhorando muito essa questão. Produtos light, 0 açúcar, 0 gordura e gostosos. Coisa gostosa, porque antes as pessoas falavam assim, nossa, é açúcar horrível, mas hoje é gostoso. Eu dou essa opção para as pessoas, né? Então, porque o requeijão light geralmente vai vir com redução de gordura. Então, uma beleza, né? Então você está consumindo alguma coisa gostosa e com redução de gordura. Então eu acho isso fantástico. Tá? E tem que ser prazerosa a alimentação, porque se você ficar comendo só coisa ruim, só coisa, ai, tô de dieta, só coisa que você não gosta, coisa que você tampa o nariz pra descer, pelo amor de Deus. Aí não dá, né? Não, tem que ser prazerosa, tem que ser coisa que você gosta. E tem como adequar, como eu disse, gosta de requeijão? Então pega o 0, redução de gordura, com redução de gordura, é legal, não precisa deixar de comer. Entendi. Você citou fruta, que a gente deve comer sempre uma fruta de manhã. Falando em frutas, né? Como dividir então essa fruta durante o dia? O que é recomendável? E uma coisa que deixa a gente curioso: as frutas, elas são detentoras de muito açúcar? Isso é um mito ou é uma verdade? Na verdade, as frutas é lógico que tem açúcar. O que acontece? Se você não é diabético, é mais tranquilo. Mas para quem é diabético, a gente entra com porções, né? Até mesmo tem um manual fotográfico muito interessante. Da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então foi nutricionista e médica, eu acho que foi 2 nutricionistas e uma médica, se não me engano, endocrinologista, que montaram esse manual. Então ele tem lá as porções,
né? Qual seria a porção, por exemplo, do abacaxi? Um exemplo, uma fatia. Então o diabético pode comer, é só uma fatia, está dentro da porção. E eles dão até a quantidade de açúcar que vai. Então você não precisa, porque eu já recebi uma pessoa desesperada no consultório. Falaram pra mim que eu sou pré-diabética, eu não posso comer açúcar. Eu não posso comer fruta por causa do açúcar. Aí eu falei, não é bem assim. Aí, inclusive, eu fui atrás desse manual, inclusive para essa pessoa, para ela ficar mais tranquila. Eu falei, eu não posso deixar ela come fruta, ela já tinha um hábito, ela já tinha perdido peso, que ela tinha, por recomendação médica, perder peso. Aí eu falei, ela já está habituada a comer fruta, então eu dei um jeito que foi esse manual. É legal que a pessoa se apoie. Qual que é a porção da fruta? Qual que das frutas no geral? Tem dos carboidratos também, do arroz, da mandioca, da batata, porque o diabético também tem que tomar cuidado com isso. Né? Não misturar batata com arroz, farinha com arroz, mandioca. Então tem que tomar cuidado com a concentração de açúcar, que no final das contas tudo vai ser metabolizado e vai virar açúcar dentro do seu organismo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, como eu te disse, tem essa separação de porção. No caso do diabético, ele tem que olhar um pouquinho mais para isso. Não deixar de consumir fruta. Por quê? O que acontece? Tem gente que fala assim, eu não tomo suco natural por causa da concentração do carboidrato, porque é líquido, mas eu tomo Coca zero, por exemplo, refrigerante zero. E você chegou onde eu queria. Entendeu? Você chegou onde eu queria. O famoso refrigerante para o organismo. O que isso significa? Então, é assim, o que eu falo para as pessoas. Teve gente, eu gosto de falar das experiências que eu tive, né? Porque é real, é o que as pessoas vivem, né? Porque eu falo, não adianta eu falar sobre alimentação saudável e não colocar isso no dia a dia da pessoa, não dá sentido, né? Então, o que as pessoas falam? Se eu falo assim, a pessoa chega, eu pergunto, você toma refrigerante? A pessoa fala, tem gente que fala assim, todos os dias, no almoço. Todos os dias, teve gente que, família inteira, todo mundo toma refrigerante. Aí se a pessoa precisa de perder peso, se ela tá com a glicemia alterada, então eu já tenho que falar, a primeira coisa que você tem que cortar geralmente ou reduzir é refrigerante, né? Aí tem gente que fala, eu não vou conseguir ficar sem, e consegue, a maioria consegue. Substituir por suco ou fruta, que eu peço, geralmente tem que ser líquido, né? Então eu peço para substituir por suco natural. O que acontece? O refrigerante, ele pode, com o tempo também, causar uma osteoporose. Ele vai mexendo na calcificação dos ossos também. Não é bom. Tem concentração alta de açúcar. Aí fala assim, mas e o zero? O zero a gente sabe que é um produto industrializado. Ele entra como ultraprocessado. Aí piorou, né? Ele é muito processado. Ele é o último grau de processamento ali de alimentos, né? Ele é ultraprocessado. Então, mesmo se ele é um zero, ele tem outros aditivos ali, né? Então, por isso que eu falo, não é recomendado trocar. Porque eu não posso, sou diabético, não tomo suco natural, mas tomo refrigerante zero. Também não é vantagem, não tem o açúcar, mas tem os outros ingredientes ali, né? Então é isso que eu falo para as pessoas, toma cuidado, a questão é porção, sempre olhar a porção. Falando em porção, nós passamos um período de pandemia, as pessoas trabalhando em casa, home office, ou as pessoas por razões diversas precisaram ficar reclusas. Em isolamento social, e isso acabou culminando com um ganho de peso de modo geral para a população. E aí, como é que cuida disso agora, Ana? Então, aí entra a questão da reeducação alimentar. É por isso que eu falo que a alimentação é algo que é bom a gente conversar, que é o que nós estamos fazendo aqui, a gente vai conversando, a gente vai trocando experiência e a gente vai raciocinando sobre aquilo que a gente faz, vai comparando e falar, isso eu posso mudar, isso eu posso melhorar, e é aos poucos, né? Então eu acho que é muito importante a reeducação alimentar, e uma coisa que eu gostaria de destacar, eu acredito muito que essa questão das pessoas engordarem na pandemia é ansiedade, né? Tem gente que fala assim, não tem o que fazer, então vou comer, deixa eu ver o que tem na geladeira. Porque você come, a questão da obesidade, por exemplo, é psicossomática, então tem um fundo psicológico. Ninguém come muito, exageradamente, desconta muito no alimento só, vai lá, eu gosto disso e come, por acaso. Tem um fundo emocional, geralmente. Né? Correto. Então, quando a pessoa chega, por exemplo, acima do peso, o que eu vou detectar? O que eu vou tentar perceber? Tem esse fundo psicológico que a maioria tem, ou é só escolha errada? Eu já peguei vi uma pessoa que era mais escolha errada do que emocional, por exemplo.
fazia escolhas erradas. Então, quando a gente conversou, você pode mudar isso, aí a pessoa, eu vi que melhorou. Então, era mais escolha errada do que a ansiedade. Tudo bem, tem momentos da vida da gente que a gente tá mais tenso, mais ansioso, mas tem pessoas que são extremamente ansiosas já de personalidade, são agitadas, então você tem que descontar em alguma coisa. Né? Se ela não descontar no alimento, ela vai descontar, ou ela vai beber muito, ou ela vai fumar, ela vai descontar, ela tem que ter uma válvula de escape. Né? Então eu acredito que essa questão da pandemia foi muita ansiedade. As pessoas se sentiram presas, como se fosse um pássaro dentro de uma gaiolinha, né? Eu quero sair, mas estava fechada a portinha. Então assim, a pessoa foi comer, ia comer. Né? Então eu acho que tem esse fundo psicológico. Então agora que as pessoas estão saindo mais, de repente teve gente que deu uma melhorada nessa questão, mas ou desencadeou isso e tá difícil de passar, né? E o caminho então é a reeducação. É, reeducação, porque eu falo assim, é aquilo que eu te falei, de manhã já acordar, já comer uma fruta, você já balancear a sua refeição. Por quê? O que acontece? Quando a pessoa alega que ela tem muita fome, geralmente as pessoas quando comem desregulado têm muita fome no final da tarde, que é algo que eu observei também de que os pacientes alegam, final da tarde. Então você vê o quê? Que ela vem o dia inteiro comendo errado. Chega à noite, ela tá com o estômago nas costas. Literalmente, uma palavra mais clara de falar. Por quê? Você vai ver, levantando, toma café da manhã, almoço, tem dia que não dá tempo, come um salgado, come qualquer coisa. Aí à tarde você leva alguma coisa comer. Não, tem dia que dá tempo, eu como, tem dia que não dá. Onde eu trabalho tem um café, a pessoa toma café, às vezes não toma. Aí chega à noite, chega em casa, desesperada atrás de comida e come, como eu brinquei no começo, um boi numa refeição só. Eu detectei que é isso. O que é? Tudo desregulado. Então quando você vem de pouquinho, você vai ver que no final da tarde sua fome vai ser menor. Então isso então assim, não é que as pessoas falam assim, é obrigado comer de 3 em 3 horas, não é que é obrigado, mas é uma forma do que? De você reduzir essa questão da pessoa comer muito numa refeição só. Então ela vem de pouquinho. Então é uma estratégia para diminuir o volume das refeições das pessoas. Então seria basicamente isso, mas não que seja obrigado. O importante é que você faça as 3 primeiras refeições, que tenha essa variação de nutrientes, mas você não é obrigado a comer 3 em 3 horas. Mas como eu falei, eu utilizo como forma de reduzir altos volumes de refeição. Então assim, fica muito tempo sem comer, eu falo, é humano, né? A gente fala assim, que eu sou guloso, eu como muito. Eu falo, não, você está desregulada quanto a sua é fisiológico, né? Na verdade é do corpo. Então a gente tem que saber separar apetite aumentado da pessoa que come desregulado. Aí consequentemente vai comer muito. Ok. Gente, o assunto aqui é muito amplo, a gente pode ficar o dia todo conversando, né? Mas infelizmente o nosso horário aqui é limitado. Sim. Me dê o seu telefone, deixa aí para as pessoas, porque qualquer dúvida as pessoas podem entrar em contato com você. Sim. Como que a gente te encontra, Ana? Pode dar o seu telefone com tranquilidade. Sim. Posso falar? Pode. É 9, né? Meu celular é WhatsApp, telefone, né? E WhatsApp também. 982240013. Ok, eu quero agradecer muito a sua participação, foi um bate-papo muito gostoso e esclarecedor. O telefone está aí para contato, então quem tiver dúvida é só procurar a Ana Paula. Muito obrigada, viu? Por nada, obrigada. Eu fico por aqui esta semana e você confere a edição deste programa e as outras notícias no portal Matão Informa. Um bom final de semana para você.